Boa tarde, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo para tirar dúvidas de alguns alunos a respeito de conversão de unidades de medidas, tá bom? Então, vamos lá. Essa tabela aqui é a tabela de conversão de unidades de medidas quando eu estou me referindo apenas a comprimento. Essa tabela é a conversão para unidade de medidas quando eu estou referindo à área, quando eu tenho o valor da área. Percebam que as tabelas são semelhantes. Olha, a única diferença é que da área é elevada ao quadrado. Esse número aqui, 2, está dizendo o quê? Que esse valor que você está querendo transformar, ele é resultado da multiplicação ou da operação de duas grandezas, o comprimento e a largura, tá bom? Como aqui não está elevado ao quadrado, tá vendo? Significa que nessa tabela todas as unidades de medida são elevadas a 1. Porque quando eu tenho a potência, o expoente 1, eu não preciso colocar, tá bom? Então, aqui significa que tem um escondido, ó. Porém, eu não preciso colocar quando eu tenho o expoente 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 4 elevado a 1 é 4, 5 elevado a 1 é 5. Então, aqui eu não preciso colocar 1. Mas esse 1 que está aqui oculto significa o quê? Que eu estou apenas utilizando uma grandeza, que é apenas o comprimento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um retângulo, vamos dizer, só que geralmente a gente vê o retângulo deitado, ele tá em pé. Aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a base, beleza? Eu peço para vocês calcularem o perímetro desse retângulo. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. O perímetro está relacionado apenas com o comprimento, ó, da minha figura. Então, se eu peço para vocês calcularem o perímetro dessa figura, eu peço que você some o comprimento de todos os lados. Qual foi a grandeza que eu utilizei aí para calcular o perímetro? O comprimento. Então, eu vou somar 10 mais 40. No retângulo, os lados opostos têm o mesmo valor. 10 centímetros. Lado oposto ao 40, 40 centímetros também. Então, vamos somar aqui. Perímetro é igual a 40 mais 10, mais 40, mais 10. Somei a medida de todos os lados. Encontrei aqui 50 mais 50, 100. Então, eu tenho 100 centímetros, tá bom? Agora, eu vou pedir para você transformar esse valor que você encontrou aqui. Você encontrou quanto de perímetro? 100 centímetros, tá vendo? Eu vou pedir para você transformar esses 100 centímetros para decímetros. Tem alguma coisa aqui elevar? Essas duas unidades estão elevadas ao quadrado? Não. Então, eu vou utilizar a conversão da tabela de comprimento. Então, eu vou lá embaixo de centímetros e vou colocar o 100. Eu quero ir para onde, para que unidade de medida? Decímetro. Lembra que eu expliquei que para você converter uma unidade de medida, você não conta a casa onde você está. E sim, para onde você, da próxima casa até a casa onde você quer chegar. Então, se você quer chegar em decímetros, eu não conto onde eu estou, eu conto só a próxima, uma casa. Na transformação de comprimento, se é uma casa só que eu vou percorrer para chegar em decímetros, a vírgula no número inteiro está após a ele. Então, eu vou percorrer apenas uma vez, ó. Percorreu, desceu. Eu tenho aqui 10,0, que é a mesma coisa de 10. Então, eu tenho 10 decímetros. Beleza. Agora, se eu perguntasse para você calcular a área disso aqui. Vamos calcular a área? Área. A área do retângulo é base vezes altura. A área é igual a 40 vezes 10.
área é igual a 400 centímetros. Como eu calculei a área, pessoal, é centímetros ao quadrado. Então, a resposta, quando eu calculo a área, eu já dou a resposta em quadrados. Tá vendo? Eu utilizei as unidades de medida simples de comprimento. E quando eu multipliquei calculando a área, ela já se transformou em quadrado. Porque aqui eu tô dizendo que para encontrar esse valor, eu precisei utilizar duas grandezas, a base e a altura. Beleza? Agora, se eu quero transformar isso aqui para decímetros, vamos lá? Pronto. Eu já estou utilizando aqui centímetros ao quadrado. Então, eu vou utilizar a tabela de área. Então, eu vou lá embaixo de centímetros ao quadrado. E nesse caso, eu quero ir para decímetros ao quadrado. Então, vamos lá. Gente, a única diferença dessa tabela para essa é como eu percorro a vírgula. Aqui, cada casa corresponde a uma corrida de vírgula. Corresponde que a vírgula corre uma vez. Então, aqui a vírgula vai correr uma, outra, outra. Já na da área, a vírgula corre de duas em duas vezes. Aqui, duas. Para a esquerda ou para a direita. Então, vamos lá. 400 centímetros ao quadrado. Eu não conto a casa onde eu estou, somente a casa onde eu quero chegar, que é decímetro. Uma. Só que eu falei que na área, eu corro a vírgula de 2 em 2. Por isso que é elevado ao quadrado. Então, não vou correr a vírgula uma vez. Eu vou correr quantas? Duas. A vírgula tá aqui. Vai correr aqui, ó. Uma, duas. Parou. 4,00, que é igual ao quê? A 4. Porque o zero, depois da vírgula, ele não serve. Então, significa que eu encontrei o quê? 4 decímetros ao quadrado. Vou fazer outro exemplo aqui, ó, pessoal. Se eu encontrei aqui 1000 centímetros ao quadrado. Eu quero sair de 1000 centímetros ao quadrado, agora eu quero ir para metros ao quadrado. 1000 centímetros ao quadrado, eu quero ir para metros. Então, eu vou contar, ó. Uma, duas. Só que eu tenho que lembrar que na área, eu tenho que contar de 2 em 2. 2, 4. Eu vou correr a vírgula quantas vezes? 4. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Parou na frente do 1. Existe número assim, vírgula 1000? Não, então eu coloco um 0. Virou o quê? 0,1000 metros quadrados. Como eu tenho aqui 0,1000, ou eu posso colocar apenas 0,1. Tá bom? Ó, o 0 depois da vírgula. Se ele não vier antes do número, se vier 0,01, eu tenho que deixar. Agora, o 0 depois da vírgula, ele, digamos assim, se vier só 0, eu corto, como nesse caso, ó, depois da vírgula, só 0 eu posso cortar. Ou se vier um número seguido de 0, eu também posso cortar esses números. Vamos lá para outro exemplo. Se eu tenho aqui, ó, eu quero agora o contrário. Eu quero 4 hectômetros ao quadrado. Eu quero ir para metros ao quadrado. Então, 4 hectômetro quadrado. Eu quero ir para metros. Então, eu vou contar quantas casas. 1, 2. Só que em área, eu, em vez de contar uma, se fosse aqui, eu só contaria, ó, 1, 2. Correria a vírgula 2 vezes. Aqui em área, eu corro de... Cada casa representa que a vírgula vai correr 2 vezes. Então, vai ser, ó, 2, 4. Eu vou correr a vírgula quantas vezes? 4 vezes. Então, eu tenho 4. Depois do número inteiro existe uma vírgula. Eu vou correr quantas vezes aqui que eu contei? 4. 1, 2, 3, 4. Desceu. O espaço em branco eu preencho com o quê? 0. Que número que eu encontrei aqui? 40.000 metros quadrados. Isso mesmo. 40.000 metros ao quadrado. Então, a diferença entre a conversão da área para a conversão de comprimento é simplesmente a quantidade de vezes que eu vou correr a vírgula. Aqui, cada casa representa que eu vou correr a vírgula uma vez. Aqui, 2 em 2 vezes. Então, aqui o exemplo. Se eu tenho aqui, ó, 50 decâmetros, eu quero ir para quilômetros. Eu vou correr. Vou contar. 1, 2. A vírgula tá aqui, ó. 1, 2.
0,050. Agora aqui, se eu tenho 50 decâmetros e quero ir para quilômetros ao quadrado, eu vou contar 1, 2. Lembrando que em área é de 2 em 2. Então, ó, 2, 4. Eu vou correr a vírgula quantas vezes? 4. A vírgula tá aqui, 1, 2, 3, 4. Desceu a vírgula. Preencho com 0 e encontrei esse número aqui, 0,0050. Ó, o 0 depois do número, o 0 depois a vírgula, vindo depois de um número, ele pode ser cortado. Aqui também. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, me chama no privado que eu explico de novo. Aqui é para tirar algumas dúvidas de vários alunos que estão nesse assunto. E aí, eu acho que serve para algumas pessoas. Agora aqui, por exemplo, se eu mando você calcular, ó, só para complementar, aqui tem um retângulo, aqui tem 7 centímetros e aqui tem, vamos colocar aqui 0,5 decímetros. Eu tenho que fazer a transformação dessa unidade de medida aqui. Geralmente, eu sempre transformo, pessoal, o número decimal, porque fica mais fácil. 0,5 decímetros, aqui, ó. Aí, nesse caso, mas tá pedindo para eu encontrar a área. Só que, para você calcular a área e o perímetro de qualquer figura, você tem que primeiro igualar as unidades de medida, ou seja, as grandezas devem estar com as mesmas unidades de medida. Aqui está com centímetros e aqui está em decímetros. Não pode. Ou as duas em centímetros ou as duas em decímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Transformar o número decimal, que fica mais fácil. Eu vou utilizar aqui tabela, já que é para calcular a área. Presta atenção. Você vai transformar primeiro e depois calcular a área. Então, você ainda não vai utilizar, você ainda não tem o valor da área. Logo, você não pode utilizar a tabela da área. Você vai utilizar a tabela de comprimento. Tá vendo que aqui não está elevado ao quadrado? Tá elevado a 1. Então, é tabela de comprimento. Então, 0,5 decímetros, ó. Para centímetros, eu conto quantas casas? 1. Então, a vírgula corre aqui uma vez. Encontrei o que aqui? 5, que é a mesma coisa de 5. Então, aqui eu vou, ó, 5 centímetros. Vou multiplicar agora 7 vezes 5, que dá 35 centímetros ao quadrado. Agora, se na questão eu pedir para você dar a resposta em decímetros ao quadrado, ou vamos botar aqui outra unidade de medida, decâmetro ao quadrado. Pronto. Aí você já converteu todo mundo, né, para a mesma unidade de medida, calculou a área. Agora que você calculou a área, que você vai transformar para o que a questão está pedindo. Tá certo? Que aí você vai utilizar a tabela de conversão da área, já que aqui agora está elevado ao quadrado.